A série Brasil em Constituição vai mostrar hoje como a Carta promulgada em 1988 foi um marco para a educação e a proteção das crianças brasileiras. Houve um tempo no Brasil em que as crianças não tinham voz nem vez. Muitas não tinham acesso à escola e algumas eram submetidas até a trabalho cruel. Mas a Constituição de 1988 virou algumas páginas tristes da nossa história. Mudou a forma de enxergar meninas e meninos. Se tem um artigo que é para emoldurar e colocar na parede, é o 227. Esse artigo diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O artigo 227 colocou a criança e o adolescente na condição de cidadãos e estabeleceu que eles são prioridade. 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 A Constituição foi um trampolim para a gente dar um salto nesse terreno em que a gente estava muito atrasado. A gente ouve até hoje, quando eu estava na escola pública era de qualidade, a gente tinha bons professores, a escola era linda. Essa frase é uma falácia, porque essa escola ela atingia um contingente muito pequeno das crianças e jovens do Brasil. Para criança de rua, escola de rua. E escola de rua não tem parede, não tem lousa e nem carteira. Aqui na Vila Pompeia, zona oeste de São Paulo, por exemplo, a sala de aula das crianças de rua fica nesta pracinha barulhenta, ao lado de duas avenidas bem movimentadas. O desespero da mãe na fila de matrícula mostra bem a dificuldade de se conseguir uma vaga na escola pública. Faltava escola para todo mundo? Como é que era? Faltava escola. Eu lembro que minha mãe pegou filas quilométricas para fazer minha matrícula na escola. Eu aprendi com os meus professores e reproduzi esse conhecimento para as crianças que não conseguiam vaga na escola. Cisaldo Souza surpreendeu o Brasil com uma ideia ambiciosa. Criou uma escolinha improvisada no fundo do quintal de casa e virou professor de 60 meninos e meninas pobres de Petrolina. Michele, agora com 7 anos, já sabe ler. Suas amiguinhas para o aniversário da boneca Lili. O que eu quero alcançar é ser professor mesmo e poder ajudar a quem precisa. Você acha que vai ensinar muita gente ainda? Acho que sim, no futuro. Uau! É poder acreditar que a educação transforma, porque ela me transformou. Não é justo que a criança pobre tenha que fazer tanto esforço para poder ter educação de qualidade. Menos sacrifício e mais direitos. Na Constituinte, as crianças encontraram um lugar que ainda não tinham conquistado na sociedade. Quando as crianças subiam a rampa do Congresso Nacional
e os constituintes vinham nos receber, criava-se um clima de interação que eu diria que é mágico. Foi com esta colorida manifestação no Salão Negro do Congresso Nacional que as crianças comemoraram o Dia Nacional da Criança na Constituinte. Elas marcaram paredes e muitos paletós com adesivo da campanha. E Mateus, o caçula da turma, pediu apoio aos direitos da criança. Quem era o Mateus e o que ele falou ali, professor? Ele disse assim: defendei os direitos das crianças. O Mateus era meu filho, mas ele estava com uma centena de outras crianças. A presença dele aí não foi só simbólico para mim, que estava coordenando a Comissão Nacional Criança Constituinte, mas representativo do que a criança sabe, o que ela está pedindo, ela está antenada nas coisas. Na placa de asfalto, as reivindicações dos 7 milhões de menores abandonados do Brasil. O asfalto é porque significa o lugar onde as crianças dormem, que não tem casa e um lugar para dormir significa eles. Você acredita que a Constituição vai melhorar a vida de vocês? Se o coração do Ulisses for mole, né? Tiver um coração mole. Eu vou levar essa placa como uma lembrança constante e vou fazer um esforço, todo esforço, para que façamos o melhor dentro da Constituição. André, você está satisfeito? Tô. Você acha que ele tem coração mole? Agora eu tô vendo que tem, né? A batalha para escrever um dos mais bonitos e completos artigos da Constituição foi até o último minuto e contou com um pedido do relator da Constituinte. Bernardo Cabral já estava com o texto quase pronto para apresentar. Fomos lá falar com ele: olha, Bernardo, a sociedade não está satisfeita. Mas eu não posso colocar tudo isso que vocês pedem. Eu digo, mas não se trata de tudo. Trata-se do essencial. Então, sentem aqui e escrevam o que vocês querem. Aí nos entregou lá uma cadeira e puxamos mais outra, porque éramos dois. Eu sentei na máquina e ensaiamos uma redação. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. A juventude também entrou em cena. Não tem sentido as verbas públicas serem desviadas para as escolas particulares a partir do momento que as escolas particulares têm acesso a verbas particulares produzidas por elas próprias. Eu estava começando na universidade, no centro acadêmico, e a gente tinha uma série de caravanas nacionais que iam ao Congresso pressionar pelo capítulo da educação. E esse era um ponto muito importante, que era verba pública para a universidade pública, verba pública para a escola pública. A Constituição de 1988 colocou a infância brasileira num outro patamar e inseriu o principal meio de inclusão e de ascensão social, a educação, como um direito fundamental. Olha o que diz o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Esse texto assegurou o direito de acesso à escola a todos os brasileiros. O artigo 206 detalha como o ensino será ministrado, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, garantiu princípios importantes como a educação básica, obrigatória e gratuita. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto.
Brasil da infância sem escola começava a ficar para trás. Em 1990, por exemplo, 80% das crianças estavam matriculadas. Já em 2017, mais de 95% das crianças e adolescentes frequentavam as escolas. Isso é o bastante? É tudo que a gente deveria fazer? Claro que não. As crianças e jovens que participaram da grande mobilização pela infância e a educação, sem dúvida, ajudaram a colorir um novo tempo. Mas o desenho de futuro imaginado na Constituição de 88 não está completo. Se a inclusão foi a grande batalha do passado, agora é o investimento em qualidade que precisa sair do papel e chegar para todos. A pandemia aprofundou ainda mais a desigualdade entre os brasileiros em relação à educação. O maior problema, a meu ver, no Brasil hoje, educação básica e que nos últimos tempos tem sido largamente negligenciada. Portanto, não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, um déficit de aprendizado que a criança termina o ensino fundamental e no ensino médio não aprendeu o que tinha que aprender, e a falta de atratividade da carreira de professor. Agora, quem acha que o problema da educação no Brasil é identidade de gênero, escola sem partido, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. Está atrasando o país. Para mim, um dos piores atos de corrupção, e que deveria ser crime hediondo, é desviar recursos da educação. Porque a um só tempo nós estamos prejudicando o presente, o futuro e o futuro remoto. E nós estamos retirando das pessoas individualmente, da coletividade como um todo e das gerações futuras. A batalha do menino professor não foi fácil. A escolinha no quintal da casa em Petrolina, no interior de Pernambuco, é só lembrança, já não existe. A lousa era aqui, eu colocava as cadeiras azuis virada para cá, tinha uma estante aqui. Voltar a este lugar é ressignificar a minha história e de onde eu vim, desse lugar, dessa terra. Como pelo Brasil afora, as crianças da região frequentam escolas públicas, mas Risalvo segue na luta pela educação. Uma coisa que eu martelo sempre para as crianças é que a vida é bela, mas não é fácil. Mas a educação, ela é a possibilidade de transformar essa dureza para a realização dos nossos sonhos. Vamos lá, vamos sentar no lugar para nossa aula, que já vai começar. Eu sou feliz como professor. A Constituição de 1988 deu régua e compasso, mas o futuro tem que ser traçado por todos. Logo após a promulgação da Constituição de 88, nós tivemos a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é uma lei muito avançada para a sua época, mas basta nós andarmos na rua, obviamente, para sabermos que ainda existe muito a ser feito. A gente tem uma série de políticas que deveriam ser a grande obsessão da gestão pública, de todos os ministros da educação, do presidente da República, que é acordar e dormir preocupados e fazendo a sua parte para que a educação seja para todos, seja de qualidade, seja o dia inteiro, para que a gente consiga cumprir esses preceitos constitucionais.
A realidade brasileira, nua e crua, ainda difere muito daquela descrita na Constituição. Mas o Brasil só pode persistir no sonho de alcançá-la porque esse sonho faz parte da lei maior do país. A Constituição, ela é um tesouro para a nossa democracia. Tudo que a gente precisa para transformar, aqui tem. Prioridade. 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 Hoje o Jornal da Globo é depois de Sessão Globoplay. Boa noite. A série Brasil em Constituição volta na segunda-feira. Uma boa noite para você, bom fim de semana.